que me assiste para que você esteja conosco neste domingo e possa participar de uma oração importante que faremos no domingo às 9 horas da manhã, tanto aqui na nossa sede em Marília, em São Paulo, como também no Rio de Janeiro. A pastora Nilzete estará realizando essa oração, como também na nossa igreja lá em Beira, em Moçambique, você que me assiste aí de Moçambique, na Igreja do Novo Nascimento, também na cidade de Beira, acontecerá essa oração importante. Domingo às 9 horas da manhã, baseado em algumas promessas importantes, nós vamos fazer uma oração. A Bíblia diz no Salmo de número 33, do versículo 17, diz assim: o cavalo não garante a vitória. Quando a Bíblia fala sobre cavalo, né, e se refere aqui a cavalo, está se referindo a cavalo literalmente, porque nas guerras, nas batalhas antigas, né, nas antigas batalhas, o cavalo tinha uma importância muito grande, né? Hoje dificilmente se utiliza cavalos numa guerra, numa batalha, as épocas são outras, mas o cavalo tinha uma importância muito grande na batalha, e por isso a Bíblia diz: o cavalo não garante a vitória. Mas espiritualmente falando, podemos dizer que o cavalo nos nossos dias representa os recursos, né? A capacidade humana, a força humana, os talentos, né, que o ser humano tem, os recursos que o ser humano hoje tem ao seu dispor. A Bíblia diz: o cavalo não garante a vitória, né? Muitas são as pessoas que muitas das vezes elas rejeitam a Deus, elas não aceitam se submeter a Deus, a palavra de Deus. Elas consideram que não precisam da presença de Deus. Existem pessoas que até, muitas das vezes, dizem assim: essas pessoas que vão buscar a Deus são pessoas fracas, né? São pessoas que têm uma mente fechada, são fracas, porque muitas pessoas consideram que, tendo uma boa formação intelectual, uma boa formação cultural, né, tendo uma faculdade, tendo uma formação, tendo uma boa profissão, tendo uma boa aparência, muitas pessoas imaginam que, tendo isso, ou tendo essas coisas, tendo dinheiro, poder econômico, não precisam de Deus. Elas confiam no cavalo. Elas imaginam que tendo essas condições, a vida delas será perfeita. Por isso a gente vê muitas das vezes as propagandas, por exemplo, das universidades, das faculdades, principalmente as faculdades particulares, né? Se você observar, você vai ver que quando se fala a respeito da faculdade, entrar na faculdade, se formar naquela faculdade, a propaganda dá uma ideia de que a pessoa vai ser absolutamente bem-sucedida profissionalmente, bem-sucedida sentimentalmente, bem-sucedida na família, bem-sucedida em tudo. Parece que, tendo o diploma daquela faculdade, tudo vai ser perfeito, porque essa é a ideia que muita gente tem e muita gente absorve. Há pessoas que imaginam que, tendo um poder aquisitivo, não vão precisar de nada, tendo um bom salário, um bom emprego, né? Há 2 anos atrás, muitas pessoas no Brasil, elas estavam cheias de orgulho, prepotência, porque a economia do país ia muito bem, e muitas delas pensavam que eu não vou ter nenhum problema, eu não preciso nem de Deus, né? As circunstâncias mudaram. A gente vê pessoas, muitas das vezes, muito inteligentes, que têm uma boa formação, têm boa aparência, têm poder aquisitivo. A gente vê pessoas assim no fundo do poço, muitas das vezes dependendo das drogas, dependentes das drogas, do álcool, muitas das vezes no lesbianismo, homossexualismo, muitas das vezes casam 2, 3 vezes, 5 vezes, não dá certo,
Muitas das vezes o que conquista, perdem, são pessoas oprimidas, perturbadas. Muitas pessoas que têm, vamos dizer, muitos recursos a seu dispor, muitas das vezes elas têm uma vida extremamente infeliz. Por quê? Porque quando a Bíblia diz o cavalo não garante a vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Não é verdade? Nós vivemos num mundo de trevas, num mundo de trevas. Outro dia, e quantas pessoas estão perdendo as suas vidas, por causa da violência. Outro dia mataram, não é um único caso, mas o Brasil inteiro soube, um médico, uma pessoa de formação, uma pessoa, que estava lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, ele perdeu a vida dele, recebeu várias facadas, porque 2 garotos decidiram roubar a bicicleta e o celular, e a vida dele se foi. Ora, quantas pessoas estão, muitas das vezes, perdendo as suas vidas, quantas pessoas estão descendo ao fundo do poço, quantas pessoas, de repente, são acometidas por uma doença incurável e que faz a vida da pessoa e, às vezes, a família toda paralisa por causa de um acontecimento. Ora, os recursos são importantes, é importante estudar, não há dúvida sobre isso. É importante buscar uma boa formação, é importante que a pessoa desenvolva os seus talentos, é importante que a pessoa se empenhe no que faz. Isso é importante, é absolutamente importante. Mas não se pode confiar nisso, não se pode apoiar nisso. A Bíblia diz, o cavalo não garante a vitória, a despeito da sua grande força ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Os olhos de Deus estão sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que o respeitam, sobre aqueles que se submetem a Ele. Sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome, conservar-lhes em vida. Por um lado, a Bíblia diz que o cavalo não garante a vitória, a despeito da sua grande força. Por outro lado, a Bíblia fala sobre algo extraordinário. Os olhos de Deus estão sobre os que o temem, sobre aqueles que esperam na sua misericórdia. Para quê? Para livrar a alma da morte, Aqui está falando, sobretudo, da morte eterna, da condenação eterna, porque o cristão, o justo, aquele que tem uma vida com Deus, ele pode e vai, evidentemente, a não ser que Jesus venha antes, passar pela morte física, mas pela segunda morte, a morte eterna, os que temem a Deus, esses não passarão por ela. Então, a Bíblia diz, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome, conservar-lhes em vida. Antigamente, a Bíblia sempre fala sobre fome, e as épocas mudaram, hoje se fala de crise econômica. O Brasil está numa crise econômica terrível. Milhares e milhares de pessoas estão perdendo emprego todos os dias, empresas estão indo à falência, enfim, muitas consequências estão aí se tornando cada dia mais graves por causa da crise econômica. Mas Deus promete, Ele promete que mesmo no tempo da fome ou da crise, Ele promete conservar aqueles que temem a Ele. Na época da fome ou naquelas fomes que ocorriam, ainda ocorre na África, em vários países, e principalmente na África, no continente africano, muita gente sabe o que é de fato viver e morrer de fome. Isso acontece em muitos países, principalmente da África, do continente africano. Nos demais países, o que ocorre são crises econômicas, Mas no passado,
quando havia fome, muita gente morria de fome. Muita gente morria de fome. Como morre no continente africano, por exemplo. Mas o que Deus promete? Que mesmo no dia, na época de fome, Ele promete conservar em vida aqueles que temem a Ele. Então, nós estamos no Brasil vivendo uma crise econômica, mas Deus promete conservar, proteger, guardar aqueles que temem a Ele. Então, eu quero fazer um convite muito importante para que você esteja conosco no domingo, porque nós vamos orar baseado nessas promessas. Os olhos de Deus estão sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que esperam na sua misericórdia, para livrá-los, livrar a alma deles da morte e também conservar-lhes com vida nos dias de fome. Então, domingo, nós vamos buscar a presença de Deus, teremos a Santa Ceia e faremos essa oração muito importante. Pessoalmente, eu estarei aqui na nossa sede, aqui em Marília, o pastor Bruno, o pastor Israel, vários pastores e esposas, estaremos aqui pessoalmente, República 4729, no bairro Castelo Branco, aqui na cidade de Marília, próximo ao Marília Shopping. No Rio de Janeiro, a pastora Nilzete estará fazendo essa oração também, na Avenida Marechal Fontinelli, 4217, no bairro da Malé. E lá na cidade de Beira, em Moçambique, no continente africano, também acontecerá essa oração às 9 horas da manhã, ali na rua Cruci Gomes, número 605, no bairro da Munhava, próximo ao Hospital da Munhava, cidade de Beira, província de Sofala, país Moçambique. Participe e Deus há de abençoar. Aliás, esse período de crise econômica que acontece aqui no Brasil é um período, nós temos dito, extraordinário para que os cristãos fiéis sejam abençoados, porque quando as circunstâncias se tornam bem contrárias, é o melhor momento para que Deus se manifeste e mostre que há uma diferença entre o justo e o perverso. Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima.